Fabiano tá ferrado. Roeu todas as nossas comidas. Olha o que o Fabiano fez. Eu tenho um absorvente. Tivemos um problema. Em todos de estragar a nossa experiência de terminar o caminho. Visitar o túmulo do Santiago, né? Olha a fila de gente pra entrar na missa. Você já deve estar cansado aí de ver a gente peregrinando. Hoje é ano do sacrifício, né, gente? Bom dia! Bom dia, Onde gente. Estamos saindo, tem que voltar pra cá. Estamos saindo agora, tarde hoje, 8h10. Hoje são só 20 quilômetros e Só. o hotel lá que a gente vai ficar, o albergue que a gente vai ficar, o check-in é a partir das 2h. Tá reservado, né? Tá reservado também. Mesma função de ontem, né? Como a gente vai fazer mais espaçado, aí ficar numas vilas alternativas. Não tem albergue público. Então, já que não tem o público, melhor reservar, né? Deixa eu ver se dá pra gente pegar esse aqui. Estamos saindo agora, ó. Ah, dá pra ir por aqui. Estamos saindo agora, tá uma serração, tá friozinho. Tá, mas baixou a serração, né? Tá um geladinho. E, gente, não tá chovendo. não vamos filmar muito, porque senão, assim, gente, a gente não tem mais... A gente tá sem o computador, né? Obviamente a gente não trouxe. A gente não tem mais cartão de memória, a gente não tem mais espaço no celular, não tem mais onde enfiar vídeo. Por isso que a gente tem 3 cartões de memória. A gente gravou demais. A gente foi gravando, E a enfim. gente quer ter espaço pra gravar quando chegar lá em Santiago também, né? E acho que também foram muitos dias, né? Então, naturalmente vai ficar E a gente grande, quer gravar tudo, né? Também, né? A gente quer mostrar tudo, mas aí... Com detalhes. Enfim, gente, é isso. Já gravamos coisa demais. Ah, achei que vinha um carro aqui. Já gravamos coisa demais aqui, então hoje acho que a gente não vai gravar. Como é que tá as bolhas, amor? Ah, tá dolorido, cara. Ah, Fabiano tá ferrado, tá com bolha acho nos que tô dois até dedinhos. Tô até com o meu dedo inflamado. Ele tá achando que que infeccionou a boca. Funcionou ali, porque quando eu apertei ali saiu uma coisa meio amarela, assim. Né? Ele... Como é que fala? Furou a bolha, né? Pra conseguir andar hoje. Então vai ser 20 km, vai ser 20 no sacrifício. É isso, torçam por nós. Voltamos, sempre, né, gente? voltamos acho que talvez só quando chegar lá. Quando entrou da Santiago. Chegamos, gente. Chegamos, aqui hoje estamos até comemorando. Estamos até comemorando que falta só 10 km. A gente tá sentado aí na frente do mercado, porque Mercadinho aqui, ó. chegamos antes do albergue abrir. O albergue já é ali, ó. Lá o albergue. E aí a gente vai... Já tá na hora do check-in, na verdade. Já abriu, né? Agora já abriu. A gente abriu? tá aqui de papo aqui, tomando cerveja. Encontramos um amigo aqui, tava tomando uma Estrela Galícia. Ficamos com vontade de tomar. Brasil. O nosso amigo tá fazendo o caminho del norte. E é isso, gente. Uma vitória. Vitoriosos hoje, amanhã. Hoje foi menos sofrido que ontem. Menos sofrido, mas foi sofrido também. O que não significa que não foi sofrido. Foi sofrido. Dor no pé, o que tá me incomodando é a dor horrível no pé, assim. Andamos uns 21, né? Foi. Uns 21. Já compramos Nossa comida. nosso lanchinho aqui. Pra hibernar no hotel. E é isso. E E detalhe, falta só 10. Só 10, gente. Amanhã a gente chega. Graças a Deus. Cedinho. Cedinho estamos lá. Bom dia.
Acordamos com uma surpresa, gente. Hoje, nosso último dia aqui, ó, reta final. Aí fui arrumar minha mochila, vi uns farelinhos de... essas coisas aqui de aveia, de barrinha de cereal. Aí fui abrir ali, olha só. Ruído. E a barra de cereal também tá ruída. Ou seja... Com certeza foi um rato. Com certeza um rato entrou. Não tem outra opção. Hoje, com certeza hoje. Ai, cuidado, não mete a mão aí. Rato tem doença. Pois é. Vai ter que jogar fora tudo. Será? Isso aqui tá fechado. Bem fechadinho? Então só passa um álcool fora. Pois é. Eu acho que aí tem outras coisas abertas aqui, tipo essa veia. Vai ser fora, né? Acho que sim. Gente, encontramos, tinha outro saco com um pacote de pipoca e um pedaço de pão que sobrou de ontem, que também tava ruído. O rato roeu todas as nossas comidas. Ainda bem que foi no último dia. É. E faltou, a gente tinha umas gases e algodão, gente, e acabou os dois. E aí o único mercadinho que tinha aqui na frente tava super faturado, né? Tava R$3,50 um pacotinho de gás, né? Sim. E ainda era XXL e só vinha 3. E ainda bem que a Dani é uma moça prevenida. Gente, 3 gases por €3,50, tá doido? Olha só a arma que eu fiz. Olha o que o Fabiano fez. Eu tenho um absorvente. Um absorvente, gente. Famoso Mods. Daqueles pequenininhos, né? Protetor diário. Ai, tá com um absorvente. Enrolando o dedão também? Protege contra sangramento também. Tu enrolando o dedão também? Enrolei no dedinho. Ai, meu Deus. No outro não? Não. O outro já tá de meia. Só nesse. Os guris se viram, né? Hoje é só vitória, gente. O que os guris não fazem pra economizar uns euros? Vamos lá, minha gente. Empolgadaços. Olha aí, os sticks entrelaçaram aqui. Estamos saindo agora, gente, 7h25. Não, acho que é mais já. 7h32. 7h32, gente. Hoje é dia de chegada, hoje é dia de... O dia, gente. Hoje é dia de mentalizar coisa boa, da gente pensar tudo que a gente passou nessa peregrinação, que foi linda, gente. Mas depois a gente fala que tá escuro demais aqui. Agora. Tá frio. E tá frio também. Vamos começar agora, são 10 km só. Vai dar umas 2h15, 2h30. Porque também tem um monumento do peregrino e a gente quer ver se passa lá. Só que aí tem que fazer um desvio. Mas tá bom. Tá 11 graus. Também. Tá mais frio, tá friozinho, né? Mas tá tranquilo também. Vamos, minha gente. Último dia. Uhul, chegamos. Quer dizer, estamos longe ainda, mas já podemos avistar a cidade, ó. E aqui a gente chegou no monumento, que eles chamam de monumento ao peregrino, ó. São 2 peregrinos e representa a primeira vista da cidade, né? Que os peregrinos chegavam aqui e viam pela primeira vez as torres da catedral. Não pode ser que é aquilo lá. É lá adiante, ó. Aquelas torres lá. Meu Deus, dá pra enxergar perfeitamente, é enorme. Tá apontando. Então o monumento representa isso, a felicidade, né, em posição de júbilo, diz, né? De ver pela primeira vez a catedral. Tirando o chapéu, fazendo assim. É, tipo assim, uau, chegamos! Aí, ó, 2 peregrinos. Oi, o sol nascendo atrás, hein? Olha só. Que bonito. Isso, né? Pô, e o mais legal é ver a vista da cidade, gente, olha. Chegamos em Santiago de Compostela, não acredito. Quer dizer, falta uns 4 km, acho, ainda, né? Falta um chãozinho, 4,5 km. Dá pra dizer que chegamos. Mas, 1h agora já estamos no nosso destino final, que é a Catedral de Santiago de Compostela. Estamos aqui, gente, a 1 quilômetro e pouco da Catedral, que é o nosso destino final. E vamos deixar nossas coisas no albergue. Esse aqui é o albergue que a gente reservou hoje. Vamos deixar a mochila aqui, porque, pasmem, gente, não é permitido entrar de mochila lá na igreja. Inclusive tinham vários peregrinos comentando lá no Google Maps. Nossa, Indignados. dando 1 estrela de cara. Olá! Olá! Yes!
que, pô, tu caminha e passa, no nosso caso, 15 dias, mas tem gente que faz o francês que fica mais de um mês caminhando, aí tu chega lá e aí não pode acessar a igreja, porque eles não deixam entrar de mochila. É. Aí já vi. E não tem onde deixar. E além de largar as mochilas, a gente precisa muito de um banheiro. Sim. Gente, estamos muito mais leves. Pero tivemos um problemão. Não em todos os sentidos, tá, gente? Problemão, gente, na chegada. Vamos tentar ser breves aqui, gente. A Dani reservou esse hotel, quantos? 2 dias atrás, né? 2 dias atrás, perguntei o preço, pra não ter problemas. Aí chega aqui e a mulher dá um preço, sei lá, dava 10 euros a mais. 10 euros a mais. Era sim, para nós dois deu 10 euros. Ela disse 18 e aí queria cobrar 24. 23 euros por cama, né? Aí, gente, a gente ficou ali batendo boca com a mulher. Ela falou, porque tu disse depois que era pra hoje. Eu, sim, mas se o preço é diferente, daí primeiro tu tem que esperar a pessoa dizer pra quando é reserva, pra depois dizer o preço, né? Ou depois corrigir, então não é esse preço, é outro. E aí a mulher, tipo assim, não queria resolver. E ela falou, é sem compromisso, vocês podem ir. E eu falei assim, mas pra ti é muito fácil falar isso, né? Agora a gente reservou 2 dias atrás, os hostels estão tudo cheio aqui na volta. A gente passou por vários albergues, assim, ó, todos têm uma plaquinha de estar cheio. De lotado. Então, aí a gente ainda falou pra ela, pra achar um barato a gente vai ter que voltar, né? Porque aqui a gente tá numa área boa. E ela falou, mas por isso mesmo é que é caro. Enfim, ficamos batendo boca. A mulher disse, eu posso baixar 1 euro, é o máximo que eu posso fazer. Aí eu falei a gente falou, né? Não é o máximo que tu pode fazer. O que tu podia fazer é fazer por 18 pra corrigir o teu erro. E ela falou, mas o erro não foi meu, porque tu me disse depois, o dia que queria babar, e ficou lavando, né? Enfim, aí ela falou de outro. E aí ela perguntou se queria que mandasse mensagem, eu disse que sim. Aí ela tentou ligar e ninguém atendeu. E aí eu olhei no Maps, a gente teria que voltar 1,3 quilômetros pra ir pra esse hostel. Aí eu falei, né, não sei o quê. E ela falou, pois não posso fazer nada, não posso fazer nada. E aí eu insisti, né, não, tu pode sim, tu pode fazer os 18, porque o erro foi teu e quem deveria corrigir o erro era tu. Agora tu quer que a gente volte, arrume um outro hostel agora, estragou a nossa experiência de chegar na Catedral de Santiago. E outra, a gente é brasileiro, pra gente... quanto deu? 10 euros, né? 10 euros a mais é muita coisa, é bastante coisa. Aí depois de, sei lá, 10 minutos... que eu tava aqui com o celular tentando ver outro hostel, aí ela falou, tudo bem, eu faço a 18, não sei o quê. Pô, aí precisava disso tudo, sabe? Aí a gente ficou muito de cara. A mulher ficou 10 minutos batendo boca, a gente já tava até ali tentando achar, e aí quando ela ligou e não atenderam lá, aí ela disse que, eu faço as 18. Eu já fiquei muito de cara, porque já tava na vibe assim de, estragou a experiência, ainda falei isso pra ela, né? E eu falei pra ela, 15 dias caminhando pra chegar aqui e acontecer isso, sabe? Estragar a nossa experiência de terminar o caminho. E aí ela ficou quieta, acho que eu pegou no sentimental dela. Mas enfim, já contei o caos. Resolvemos, gente. Esquece. Pagamos os 18 euros, tá safo. A gente não quer estragar nossa experiência. Se vocês forem ficar naquele hotel lá, pergunta o preço antes, tá? Pra não ter a mesma experiência que a gente. La Estrela de Santiago. É isso, pronto, acabou, esqueci a história. Seguinte, não, só gratidão agora. Só gratidão, não queremos... eu achei que tu ia bater na minha mão, porque não queremos estragar nossa experiência por causa disso. Vem cá. Falta o que? Menos de 1 quilômetro. Olha lá, já dá pra ver ela. Uhul. A gente botou na cabeça que a gente queria chegar de mochilão, né? Só que aí, gente, o caminho passava na frente do albergue. E eu ainda tava louca pra usar o banheiro. Aí também já é burrice, né, gente? Vir caminhar até aqui de mochilão desnecessariamente. Voltar, né? E depois voltar, porque o check-in era até a 1. Então até a 1 tinha que estar de volta aqui. Então a gente, né? Azar, vamos deixar o mochilão e vamos terminar esse último quilômetro do caminho livre, leve, solto, sem stick, sem mochilão. Só com a credencial. Só com a credencial. E o passaporte. Estamos chegando, Ainda tem que dar a volta. Ainda não. Acho que tem uma entrada aqui, hein? Olha lá. Acho que tem. Temos que ir lá na frente. Vamos lá na frente, gente. Vamos lá na frente.
Aí, agora sim! Vem cá, meu, vai me dar um abraço. Chegamos, nem acreditou. Tá aí, ó. Acabamos de chegar, minha gente. Gente, que emocionante, cara. Chegamos, minha gente. 315 quilômetros depois. 15 dias depois. 15 dias depois, muitos sofrimentos, muitas dores nos pés. Chegamos aqui. Realmente, gente, isso aqui foi uma peregrinação, enfim, que a gente pôde mentalizar coisas, né, que a gente gostaria, né? Mas principalmente, pra mim, principalmente pra agradecer. Pra mim, eu queria completar. Justamente, gente, gratidão, gente, pra agradecer tudo isso que a gente tá vivendo, tudo isso que a gente pôde viver nesses últimos 3 anos, nesses últimos quase 3 anos, né, dessa viagem. E não só por isso, né, gente, agradecer por tudo o que aconteceu, né, nesse tempo. Agora, se vocês se lembram aí, há um tempo atrás, a gente precisou voltar pro Brasil e, enfim, a gente não sabia, né, a situação, o que ia se desenrolar lá com a saúde da minha mãe. E graças a Deus ela melhorou. E a gente, um tempo atrás, a gente não sabia se a gente já tá viajando de novo. E não tem como tu não se sentir grato, né, pela saúde das pessoas, né, queridas, né, pela saúde da minha mãe, pelas pessoas que cuidam dela lá. E pela gratidão por a gente estar podendo viver o extraordinário aqui, gente. Viver o nosso grande sonho. Também não posso falar muito. Não tô podendo falar, gente. É isso. Só agradecer aí. Todas as bênçãos da nossa vida. Nossas vidas, gente. Acho que é por cá. Agora... A gente sabe que a gente batalhou demais pra viver esse sonho que a gente tá vivendo. Não somos herdeiros, muito pelo contrário. E então a gente mereceu estar aqui, a gente lutou pra isso, mas mesmo assim a gente se acha pessoas de privilégios, né? Sim. É um privilégio muito grande estar aqui. E é isso. E gratidão. Gratidão. A gente espera, gente, que com esse caminho aí, né, que quem assistir esse vídeo, se 1000 pessoas assistindo esse vídeo, a gente já tá feliz que chegue um pouquino das bênçãos, né, dessa peregrinação até vocês. Obrigado, gente, por vocês serem tão carinhosos com a gente o tempo todo. Muita gente, assim, ó, a gente se sente muito abraçados. Eu respondo os comentários lá do YouTube, a maioria deles, e eu sinto realmente que um carinho muito grande que vocês têm por nós. A gente não tem palavras. Não sentir, né? A gente não tem palavras, né? Às vezes é até estranho pra nós. Caramba! A pessoa dizendo que nos ama. Essa pessoa é muito doido, muito doido. Eu nem falei, ó. Esse aqui a gente comprou, eu comprei agora, nesse caminho pra cá. E aí paguei €1. A conchinha, símbolo do caminho. Nesse último trecho eu comprei. Vou filmar aqui, gente. Estou filmando minha cara demais. E estamos indo agora pegar o nosso certificado, que não é ali na catedral, é aqui do ladinho. Agora depois a gente vai voltar pra catedral. Que é a Compostela, né? Compostela, gente, é um certificado. Agora que a gente vai pegar a Compostela, que é o certificado de quem fez a peregrinação. Acho que é aqui, ó. Agora a gente explica bem direitinho o que é a Compostela, gente. E só um detalhe, as pessoas costumam caminhar com isso aqui, comprar no início da trilha e caminhar, porque isso aqui também identifica, né? Quem peregrino, né? Eu comprei há 2 dias atrás, sabendo comprar hoje. Enfim, gente, somos peregrinos, todo mundo sabe, gravei no YouTube. Já chegaram 160. 160 peregrinos chegaram hoje. Fica atualizando ali quando chega e no site oficial ali tem também. O QR Code, escaneei o QR Code, ó. Eu já escaneei. E aí tu pode acompanhar no site oficial, ó, oficinadelpelegrino.com. E aí ele vai atualizando aqui quantas pessoas já chegaram. 165. Ó, tá mais atualizado que lá. Aí tem um QR Code ali, ó. Aí tu tem que chegar aqui. Se tu não fez o teu registro ainda lá no site, tu tem que chegar aqui, escanear esse QR Code, aí vai abrir a página do registro e tu faz o registro com teus dados. Aí quando aí ele vai criar um QR Code, que até o nosso já tá aqui.
Depois que tu preenche teu registro, ele vai criar um QR Code e um código. E aí com esse código tu chega aqui, pega uma senha, e aí depois quando eles chamarem o teu número da senha, tu vai lá pra eles te darem a Compostela, né? Que é um documento gratuito. Vamos ver. Gente, eu não podia deixar também de agradecer a Deus, né? Sou muito abençoado, gente, por ter essa pessoa aqui do meu lado. Ai, gente, é a maior bênção. Te amo. Ok, tô sem graça. Te amo, te amo. Te amo, meu amor. E estamos aqui, gente, com nossa Compostela. Olha que bonita. Vou botar o nome da Dani aqui, ó. Gente, a Compostela é em latim. Inclusive os nossos nomes, olha meu nome. Daniela e Fabium Jorge Macedo. Todo o documento é em latim. Todo é em latim. O documento é grátis, não tem custo, né? Só tem que apresentar ali a credencial com os carimbinhos para eles conferirem que tu realmente fez, né? E aí eles vendem isso aqui também, ó. A gente queria só um envelope, né? Pra função do mochilão. Mas aí a gente olhou papelaria no Google Maps, aí não tinha nada aqui na volta. É. Aí, enfim, eu também não ia arriscar estragar o negócio, né? Não, acho que de repente até acharia, mas vamos também. Segura aqui. Tá. E aí vamos guardar a nossa Compostela. Ai, que dó de dobrar. Pois é, só enrola direitinho, né? É um papel assim, um pouquinho mais grossinho que o normal. Uma cartolina assim, né? Chega a ser, eu acho. Ó, o pessoal chegando aí pra pegar a Compostela, tá quase lá, gente, quase lá. E a gente foi... Gente, nós entramos, não demorou 5 minutos. Ah, é? Tava na senha 136 e a nossa era 149. E chamava, assim, muitas pessoas atendendo. E aí, um balcão grande, assim. Quando a gente chegou ali, o cara já falou, ó, lá dentro não pode gravar. Aí eu já, tá, beleza, desligamos a câmera. E hoje, gente, esse documento aqui, na verdade, hoje em dia, ele é meio que simbólico, né? Pra pessoa que encerra a trilha, né? Tem como se fosse um certificado que ela completou. Inclusive lá no outro albergue que a gente ficou, eu perguntei pro cara, o cara já tinha 9 certificados desses. Para espanhol é muito fácil, né? Antigamente, o certificado da Compostela, ele era... Não que ele não seja um documento oficial, ele ainda é emitido ali pela igreja e tal. Só que é uma coisa mais, como o Fabiano falou, mais simbólico. Antigamente, a Compostela era importantíssimo. Tu tinha uma Compostela, era tipo como se tu tivesse uma garantia de ir pro céu. Assim. Mas era isso? Era um pecado teu muito grave seria perdoado se tu tivesse a Compostela. Inclusive... Então era um negócio sério. Eu li, inclusive, que a Compostela servia, por exemplo, de... se o cara pecou perante a igreja, aí o sacerdote, o padre, chegava e falava, cara, se tu fizer aí o caminho de Santiago, tu vai ser perdoado dos teus pecados. E aí, mas isso lá nos tempos medievais, lá onde a igreja praticamente mandava, né, junto ali com o governo, né. A igreja tinha muito poder, né. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, em países cristãos, né, isso aí acontece muito em países aí islâmicos, né. A gente agora vai cumprir o objetivo principal da caminhada, né, do Caminho de Santiago, que é visitar o túmulo do Santiago, né? Santiago, que é então, ali. Vamos visitar a catedral e visitar o túmulo dele lá dentro. A gente não sabe se dá pra filmar, não li nada sobre não isso, sei, né? Pois é, não sei. Não sei mesmo. Também tem várias missas do peregrino que eles chamam. Tem vários horários durante o dia e sei lá, acho que tem umas 6 missas, 5, 6 missas. E aí a gente quer ver se a gente assiste uma missa também, né? Não sei se vamos assistir agora ou se a gente vai comer primeiro, talvez a gente coma primeiro. Pois é, não sei que horas são agora. E no fim a gente andou mais de 11 quilômetros hoje, viu? Que horas são? Deu mais de 11. 10h46. 10h46. Tem uma meio-dia, de repente a gente consegue assistir essa do meio-dia aí. Vamos ver. Mas aí assistir missa com fome. Faz parte da peregrinação. Faz parte da peregrinação, mano. Que isso? Agora já tem meu certificado. É? Estamos indo agora comer uma torta de Santiago, que é muito famosa aqui, gente. E na volta da praça, onde o povo chega muitas pessoas, muitas pessoas chorando, chegando assim, ó. É um momento muito simbólico para as pessoas, né? Agora a gente teve nosso momento, a gente sentou naqueles pilares lá. A gente estava sentado lá. Tem várias pessoas sentadas, a gente estava sentado em um deles, aí a gente teve o nosso momento. Porque assim, é legal, a gente gosta de registrar as coisas pro YouTube, mas tem momentos que a gente tem que só viver, né? E a nossa chegada ali, por exemplo,
eu acho que a gente deveria ter só vivido e filmado depois que já tava aqui na frente, sabe? Enfim. Mas enfim, né? Tá aí, tá registrado pra gente também no futuro. Com certeza. Que é o principal motivo pelo qual a gente compartilha, né? É. Mas aí agora sim a gente teve o nosso momento ali de sentar, contemplar, de reflexão, de contemplação. Tá. É importante, né? A gente fez isso pra isso também, né? Inclusive, gente, tem muitas pessoas, né? Claro, cada um tem seu motivo de fazer, mas ontem a gente encontrou um peregrino. Curte essa história, olha só. O cara ele tá fazendo o caminho do norte, que é o caminho que faz pelas praias aqui, que é um caminho bem difícil também, né? Dizem que é bem difícil, que são 800 quilômetros. E ele tava levando as cinzas do irmão dele, gêmeo, que faleceu, para levar até o final da trilha lá, que fica lá em Finisterra, lá no litoral lá aqui da Espanha. Então ele tá fazendo o caminho de Santiago para fazer isso. Imagina. Baita história, né? Que baita história. A gente não vai até Finisterra. Não sei se a gente já tinha comentado que a gente não ia, mas enfim. A gente não vai, fica aí para uma próxima, né? Já fica aí a promessa de fazer outro caminho, agora talvez de um outro jeito. Esse foi o primeiro. Tem excursão para Finisterra, 49 euros. 49 euros. E aqui vamos lá comer a famosa torta de Santiago. Porque dizem que, aquelas coisas, né? Dizem que fazer o caminho, andar 15 dias, andar mais de 300 quilômetros, ter um certificado, mas não comer a torta é não fazer o caminho. É não fazer o caminho, exatamente. Então nós vamos lá comer. Pior que vários cafezinhos que a gente passou ao longo da trilha, né? Tinha torta e a gente não quis comer porque, enfim, é um pouquinho mais caro. A gente pensou, não, vamos comer quando chegar lá. Aí a gente via por tipo 3 euros. Aqui é 5,50 o lugar que a gente viu agora. A gente vinha com aquele pensamento, não, vai ser o nosso assim, ó, presente quando a gente chegar. Vai ser o gran finale. Comer a torta de Santiago. Vamos comer. Gente, agora vamos pagar agora a gente mostra. Pela torta, mas... Vamos ver se vai valer a pena. Vamos ver se tudo isso valeu a pena. Ó, o lugar que a gente vai experimentar é esse Paradiso aqui, ó, a cafeteria. E a gente ouviu que era muito boa. Nem tá aqui. Raciones. Não tá aqui. Não tá? Prato do peregrino? Enfim, diz que tem. Sim, a galera fala muito bem da torta daqui. Vamos lá. Gente, o negócio é enorme, olha só. Vamos ver. Dizem que ele é feito com ovos e amêndoas, né? Amêndoas. E que a original mesmo não vai farinha, mas é difícil um bolo assim, tem cara de bolo, né? Tá com cara de que é com farinha. Os comentários eram muito bons, né? O que eu vou dizer? É um bolo. É um bolo bom. É mesmo? Um bolo de amêndoas. E é enorme. Dava pra ter pedido um só e pedido um churros. Aqui tem um churros também. Pedimos 2. 5,50. 5,50 cada um. A gente tá com aquele sentimento de merecimento. Eu mereço. Mas... sei lá, não sei. É bom, como eu falei, é gostoso. Mas é um bolo gostoso. Não é nada de... sei lá, e eles chamam de torta, eu esperava uma torta molhadinha, não sei o quê. É mais firmezinho que um bolo, né? E tem bastante amêndoa, não dá pra negar, realmente. É bem bom. É gostoso. É molhadinho sim, um pouquinho. Mas não é assim, oh meu Deus. Imperdível. Não, é cheesecake. Tá bom. Gostoso, gente, pronto. Tamo como é que é? Estamos nos mimando hoje. Que depois levantar dessa cadeira não vai ser fácil. Gente, quase R$100 pra comer uma tortinha, um café com leite. Toda a comida de micro-ondas que a gente comeu nesses 15 dias de caminhada, né? Porque tava pagando em euros, né? A gente afundou os calção agora, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte da peregrinação. Provamos. Eu não achei nada demais, assim, sabe? E ainda dei o finalzinho pro Fabiano, porque eu já não aguentava mais. Podia ter pedido só uma. Não, mas tu não ia querer só uma, né? Podia pegar só uma e um churros. Aí talvez né? Uma complementada. E vamos lá agora, churros gente. É outro clássico daqui. Vamos lá assistir a missa, ó. Já tá até tocando o sino. Vamos ver se vamos Falta 10 para meio-dia, a missa é meio-dia. Vamos ligeiro, porque dizem que lota essa missa do meio-dia, porque é na parte principal lá da igreja. Não dá pra correr. Olha a fila de gente pra entrar na missa. É enorme. Isso que já andou, porque tá indo meio rápido.
Nós estamos aqui. Coisa linda, hein? Gente, assistimos a missa aqui. Olha, até me perdi, eu achei que a gente ia sair pela frente. Saiu pela E eu lateral. nem sei onde eu tô, Pela gente. lateral, lembra que a gente saiu aqui? A gente chegou por aqui, ó. Verdade. Gente, assistimos a missa ali. Foi bem emocionante pra nós. E é muito especial. Chegamos... Quando a gente entrou, porque tava uma fila enorme, quando a gente entrou, ia começar a missa. E não pode filmar, né, durante o horário de missa. Apesar de quando eles acenderam o incensário, todo mundo sacou o celular, mas nós não sacamos porque era proibido. Eles avisam, né, que não pode. Avisam bem lá na frente também, diz que durante a missa não pode. E foi muito lindo o incensário, ó, tá ela aqui atrás. Muito representativo, né? No final da missa eles acendem o incensário e é o maior incensário do mundo, Não sei, né? não sei se é o maior, mas é um dos maiores. É, eu vi o que ele mais pesa, longo, sei não lá, sei. mais de 50 quilos. E ele fica pendurado muito do alto ali. Nós vamos ir botando imagens aqui. E, gente, quando eles acendem, eles fazem um movimento, assim... Tipo de pêndulo, né? Um movimento de pêndulo muito forte, muito... O incensário, ele chega a ficar na horizontal, assim, a corda. E aí aquela fumaça vai se espalhando. É muito bonito de ver, muito emocionante. E a gente não filmou na hora, né, ele fazendo isso, né? Os carinhas ficam lá puxando, assim, porque eu não podia, como eu falei, mas fizemos o take ali depois que acabou a missa. Que aí logo depois daquilo acaba, né? Então aí já é liberada a visita, tu visitar, tu tirar fotos, tu filmar e tal. E aí a gente sentou, fez uma oração. E depois também a gente foi visitar ali, né, a urna de prata, que é onde dizem que estão, teoricamente, os restos do apóstolo Santiago, né? Aí foi uma fila ali de quase meia hora, uma fila enorme. E aí a gente fez um take, assim, direto para mostrar para vocês a experiência de entrar ali. Ela fica embaixo do altar principal. Né? Vamos botar o take aqui agora para vocês verem. Estamos saindo aqui, minha gente. A cidade de Santiago de Compostela aqui se criou ao redor da igreja, né? Como a gente comentou num dos primeiros vídeos lá, a gente comentou que quando o rei lá, Afonso II, descobriu aqui que tinha um túmulo de Santiago, ele veio, fez a peregrinação para cá e encontrou o túmulo e mandou construir aqui essa igreja aqui que a gente acabou de visitar. E a partir dali começou a se criar a cidade toda em volta. Por isso que a gente vê a cidade aqui na volta, todo a gente vê uma coisa muito antiga. Claro que isso aqui deve ser tudo reformado, mas começou a se criar primeiro a parte da igreja ali, né? Eu vi essa fonte aí. É. Certo, era uma fonte de água potável. Acho que hoje ainda é, né? É. E eu quero mostrar, eu acho que eu não mostrei, né? Comprei uma pulseirinha, ó. Nem foi hoje, foi ontem ou antes de ontem. Uma conchinha. E eu não mostrei também os meus bottoms. Nossa, seus bottoms. Spring. Olha. Esse aqui é igual da plaquinha, ó. E esse é a setinha, né? Que é o símbolo, né? E eu comprei um pilarzinho, né? Também lá na loja do chinês. A gente mostrou, acho que eu chegou a mostrar, eu acho. Não me lembro. Mostrou, acho que sim. E outra coisa que a gente queria falar é que a gente usou muito os aplicativos, né? Que dão todo o suporte ali em relação a encontrar os albergues, tanto os municipais quanto os privados.
tem o mapa do caminho, tem o mapa das elevações por dia. Os aplicativos são muito bons, tu praticamente não precisa mais nada além dos aplicativos. E o que a gente mais usou, né, fica aqui a dica, foi o Buen Camino. Buen Camino. A gente usava sempre, todo dia, com ele que a gente acompanhava a rota. E outro que era muito bom, que a gente usava como um secundário, quando eu queria ver um detalhe assim a mais e tal, foi o Camino Ninja. Camino Ninja. Que a gente usou, que ele é bom também pra, se tu quer ver, por exemplo, o caminho padrão é esse. Aí ele mostra todas as outras vilas que tem no caminho, quais que tem bar, qual que tem super, quais outras que tem hospedagem, essas coisas assim. Então fica a dica, Buen Camino, que foi o que a gente mais usou sempre, o tempo todo. E o Camino Ninja a gente usou assim algumas vezes como alternativa. Então, tem outros, né, tipo Camino Tool. Aí vai mais do que a pessoa se adaptar também, né? E outros aí, mas enfim, o que eu recomendo são esses aí. E pode ter gente que tem ficado curioso aí, quanto que a gente gastou nesse brinquedo, né, gente? Foram 14 dias de caminhada. 14 dias de caminhada e 15 dias no total. 15 dias total. Né? Pra quem não lembra, teve um dia lá que choveu o dia inteirinho e a gente ficou off, parado. Né? Desses 14, nós ficamos 3 dias em hotel privado. Não, albergue, 4 dias. Né? 4 dias em albergue privado. Um a gente pagou 16, os outros 2, 15 e o outro 18. Isso aí por pessoa, né, gente? 18 de hoje, né, a tragédia. E o resto todos foram albergue público, que a gente pagou ou 8 ou 10. Os primeiros eram 8, depois os outros eram todos 10. A gente gastou, a média de gastos por dia, assim, pros dois, gente, foi 44 euros para nós dois. 44 euros para nós. Eu considerei um gasto muito bom, acho. Muito bom, imagina, a gente, entre 22 euros por dia por pessoa, né? Quando a gente foi considerando pesquisar... que a gente tá na Europa, né, gente? Quando a gente foi pesquisar, a gente leu que assim, um gasto baixo seria de 25 a 35 euros por pessoa. Considerava um gasto baixo, né? Imagine, a gente fez... 44 para nós dois. 44. Então, é claro que a gente comeu muita comida pronta, de micro-ondas, mas assim, tinha boas opções. Opções frescas no supermercado. Ou até algumas opções dessas que vêm direto na prateleira do supermercado, mas que dizia que não vinha conservantes. Eu sempre cuido dessas coisas. E boas, gostosas. Né? A gente comprou chocolate. Teve um dia que a gente comeu o caldo lá, tomou o caldo lá no hotel. Teve outro dia também aquele dia que a gente ficou off, a gente comeu também no hotel. Então, praticamente todos os dias também a gente tomou café ao longo do caminho, café com leite no caminho, essas coisas. Então assim, dá pra dizer que a gente passou muito bem. E outra dúvida também que a pessoa pode ter é a questão do albergue, né? Muita gente quando pensa em albergue, porque vai ficar em albergue é perigoso. Gente, o albergue daqui do Caminho de Santiago, pra tu ficar nele, tu tem que ter a credencial, tu tem que ser um peregrino. Então, zero perigo, gente, zero perigo. Assim, a gente deixava nossas coisas, pode acontecer alguma coisa? Claro que pode. Mas a gente deixou nossas coisas assim sempre e não aconteceu nada. No caso, teve um dia que a gente foi furtado, a nossa mochila, né? Sim, foi hoje, né? Que o rato comeu a barrinha. O rato comeu. Mas, gente, o hotel era ótimo, super direitinho, tá? Eu não sei, essas coisas acontecem. Às vezes, mesmo o lugar sendo limpo, direitinho e tal, rato é uma praga de cidade, pode acontecer, né? Então, eu não julgo o lugar assim, Sim, né? pequenos furtos. Mas, de modo geral, os albergues são muito bons, gente, muito bons. Só um detalhe que os da Galícia costumam não ter fogão e não ter utensílios, né? Não tem nada. Aí a gente tem o nosso kitzinho de garfo, faca e colherzinha de plástico e tal. Aí a gente começou a carregar um potinho também desses de comida pronta. E não tivemos problema nenhum, então... Mas tem disso, né? Alguns albergues públicos. Pra cá? Eu não sei, a gente tá andando ali. Eu achei que tu sabia. Eu só tô andando. E é isso então, gente. Aqui a gente termina o nosso caminho de Santiago. A gente espera que vocês tenham gostado, como sempre, gente. Que vocês se sintam aí um pouquinho abençoados também, assim como a gente se sentiu. Dias de luta, dias de glória. Estamos aqui comemorando agora a nossa chegada. E estamos bem aqui, na frente de onde passa o caminho. Muito legal ficar aqui, gente, vendo os peregrinos chegando. Nossa, muito legal, né? Que loucura, né? Que já foi a nossa parte já. Estamos aumentando a média aqui um pouquinho também, né, gente?
É, mas faz parte, né? Faz parte. A Dani comentou do negócio da Compostela, né? A história por trás disso é que a descoberta do túmulo de São Tiago foi através de um campo estelar que um ermitão via durante as noites. Toda noite surgia um campo de estrela em algum lugar. E aí um dia ele resolveu seguir esse campo de estrela e chegou num lugar que seria o túmulo do Santiago. No túmulo, né? E aí ele avisou pro padre, e aí o padre, né, constatou que aquele lugar seria o túmulo de São Tiago, que é onde a gente visitou ali a igreja, né? Mas isso seria tipo como se fosse uma lenda, né? Aí tem outra hipótese que acreditam que seja que faça mais sentido, que é que aquela região ali era uma região que pertencia ao Império Romano, que eles chamavam de Campo Estelar. Não sei se é exatamente esse nome, ou em outra língua, de certo, sei lá, não sei. E aí por isso ficou Campo Estelar Compostela. Aí se tornou Compostela por causa disso. E aí... graças. Não, ainda não. Muitas graças. E aí ficou Compostela por causa disso, né? Mas não é uma informação assim 100% de certeza que se tem. Mas acabou ficando Santiago de Compostela. Eu acredito na primeira versão, gente. Na primeira versão que o ermitão viu o campo de estrela ali. E, gente, acho que é isso, né? Já falamos bastante, já demos todas as informações, deu de vídeo, de peregrinação. Você já deve estar cansado aí de ver a gente peregrinando. E é isso, a gente já vai embora amanhã, vamos ficar essa noite aqui descansando. E partiu o Abiroba. E obrigada por terem nos acompanhado nessa jornada, essa grande aventura. Dá um curtir no vídeo aí, gente. Dá um curtir no vídeo aí, por favor. Olha, eu sempre disse que a gente ia acabar essa viagem. Não vamos acabar agora, né? Mas enfim, fazendo o caminho de Santiago. E a gente não tinha plano nenhum, nem ia vir na Europa por causa né? E olha aqui onde estamos, né? Que loucura, né? Mas é isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. Gente.